Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast na Sala da Diretoria. Eu sou Marcela Abreu e estou aqui com a minha companheira de sempre. Manuela Abreu. E hoje nós vamos receber duas convidadas, gente. Eu tô que não tô me aguentando, não. Elas são incríveis, maravilhosas. Inclusive, era meu sonho gravar um podcast com elas. São nossas inspirações, né, Nossas Marcela? inspirações, a Thaís e a Roberta Bento. Meninas, muito obrigada por estarem aqui. Estamos muito felizes que deu certo. Pensa numa honra, nós somos muito felizes, meninas. Que isso é só um episódio de muitos que nós vamos gravar. Com certeza. Se Deus quiser. Meninas, se apresentem e a casa é de vocês, a sala da diretoria é de vocês. E hoje a gente vai apresentar um tema super importante que todo mundo agora está procurando, porque a gente está na época de matrícula. Como escolher a escola ideal? Bom, um assunto que nós adoramos, sobre o qual nós adoramos falar. Eu sou Roberta Bento, especialista na relação família-escola e, junto com a Thaís, fundadora do SOS Educação. Eu sou Thaís Bento, também especialista na relação de família e escola, filha e sócia da Roberta. E o nosso trabalho tem como objetivo melhorar a relação entre família e escola e mostrar para as famílias e para a escola o quanto cada criança, cada aluno, cada adolescente consegue atingir o seu potencial máximo a partir do momento em que escola e família trabalham juntas. Isso, nós já tínhamos esse pressuposto a partir da minha própria história de vida. Eu sou o resultado da parceria família-escola. Eu fui rejeitada pela primeira escola onde meus pais tentaram me matricular por conta de sequelas que eu tenho de uma paralisia cerebral. Porém, meus pais não desistiram de mim, foram para uma outra escola onde pediram a oportunidade de eu frequentar e se comprometeram em serem parceiros da escola. E nessa parceria dos meus pais com a escola, eu consegui encontrar os caminhos para superar os meus desafios de aprendizagem. Então, o nosso pressuposto, quando nós nos unimos como sócias, era de que nós tínhamos já a certeza absoluta de que a parceria família-escola faz diferença, só que como nós somos juntas estudar neurociência cognitiva, nós encontramos a neurociência cognitiva, toda a teoria que explica e embasa esse nosso pressuposto do quanto a parceria família-escola faz diferença. Então, seguimos com esse trabalho, realizando aí a nossa missão de vida, que é devolver para a escola a oportunidade que eu tive quando era criança e que fez toda a diferença. Então, Que história linda. E é justamente isso que a gente acredita, né, Marcela? Com certeza. Que a parceria família-escola é o que é a chave para o desenvolvimento integral das nossas crianças e adolescentes. porém, hoje em dia, as famílias não sabem exatamente como estabelecer essa parceria, porque a gente tem as famílias que participam bastante, que acreditam que estão fazendo a parte delas quando vão na escola, quando acompanham o filho na lição de casa, quando vão para os eventos da escola. A gente tem aquelas que não sabem exatamente o que fazer para ajudar os filhos e acabam muitas vezes cobrando da escola questões que precisariam ser ajustadas em casa. Até porque são desafios muito novos. Muitas das habilidades que a gente desenvolvia naturalmente em casa, hoje não são desenvolvidas de uma forma tão natural assim. Então, o que antes, quando nós éramos os alunos, era o desafio de chegar na escola e aprender o conteúdo, em fazer amigos, hoje em dia esse desafio é muito maior. Porque antes do desafio de aprender o conteúdo, de fazer amigos, as crianças têm o desafio de desenvolver habilidades que elas não desenvolveram ainda, tipo paciência, habilidade para lidar com frustrações, foco, concentração. Então, o que a gente faz é ajudar a família e a escola a partir desse contexto de vida que a gente tem hoje, que não favorece o desenvolvimento dessas habilidades, em que quase tudo a gente resolve num clique, de um jeito muito rápido, muito personalizado. Então, o que fazer para essas crianças desenvolverem tudo isso? E aliviando a culpa dos pais também, porque a gente fala, nasce um filho, nasce a culpa. Só que hoje em dia isso está tomando uma proporção tão grande que muitas vezes o pai, a mãe ali, o cuidador não acha caminhos para tomar alguma decisão na busca por acertar sempre e garantir que o filho nunca se frustre. Então vira um peso tão grande para as famílias e uma impossibilidade da escola exercer plenamente ali o papel que ela tem, e o caminho é essa parceria. E aí a gente vai mostrando como que essa parceria de fato se estabelece, inclusive e principalmente pensando nos momentos em família que vão se refletir na relação com a escola. E deixar claro que a família e a escola estão do mesmo lado, não em lados opostos, e não para a gente travar uma briga, né? Eu acho que
Isso é muito importante. Demais. E aí, para ajudar essas famílias, nós estamos aqui, né? E agora que a gente está chegando nesse período de matrícula, de repente os pais escolherem a escola ou trocar de escola, quais são os aspectos, meninas, que vocês acham fundamental que as famílias prestem atenção, tenham como aspectos super relevantes para escolher a escola ideal? Bom, aí tem alguns pontos Alguns que nós pontos, trazemos. Um deles é que tem impacto e é importante, sim, que a escola esteja num raio de proximidade de casa. Tá vendo, Manuela? Gente, a quando eu falo logística. isso, ela diz assim, mas isso é muito prática. Claro que eu sou prática. A criança vai passar 17 anos na escola. Como é que eu vou escolher uma escola que seja do outro lado da cidade? Então, mas você sabe que muitas vezes os pais ficam assim, não, porque tem uma escola que me disseram que é muito boa e eu faço questão e é maravilhosa. E vai levar quanto tempo esse trajeto de ida e esse trajeto de volta? E muitas vezes essa família vai passar ali um período de tempo que seria importante para essa criança ou esse adolescente estar dentro de casa ou fazendo alguma outra atividade. E até conviver com as crianças que estão ali na escola, é fora do período da escola, e normalmente essas crianças moram ali por perto. Então, quando você vai, coloca o filho numa escola muito longe, acaba também comprometendo essa relação da criança, do adolescente, no período contrário da escola, que é muito importante também, para ela se sentir ali acolhida, pertencente àquele momento da aula. Isso, então nós começamos por aí, falando para a família assim, olha, visita as escolas que estão aí no seu raio de moradia, que você não vá passar tanto tempo no trajeto, e esse é um dos pré-requisitos, que esteja numa distância que não vá tomar tanto tempo para... Considerando também que, assim, principalmente nas grandes capitais, o trânsito é um fator que um fator. rouba tempo de certeza. convivência, de descanso. E às vezes o pai ou a mãe, até por valorizar muito a educação, acaba achando que não, tudo bem, eu não ligo de ficar no Vou trânsito fazer esse esse tempo. sacrifício, né? Mas acaba sendo bom para a criança quanto mais perto é, né? Isso. E um outro ponto, acho que a gente pode ir falando alguns pontos aqui, Isso. né? Um outro ponto também importante, que a gente fala, é visitar a escola no momento em que ela está com vida. Então, não deixar para ir visitar a escola depois que não tem, no final do dia ou no final de semana. É importante sentir essa atmosfera ali da hora do intervalo, da hora que o pai for visitar a escola, que seja no momento em que os alunos estejam lá também. E lembrando que, então, quando esse pai, essa mãe, essa família vai visitar a escola, enquanto está tendo aula, que quanto mais essa escola estiver quieta, silenciosa, nenhum barulho, nada acontecendo, Desconfie. mas é para ele ficar preocupado. É verdade. Porque às vezes os pais, né, a gente recebe, essa época a gente recebe muita dúvida assim, nossa, mas estava um caos, eu acho que as crianças estavam saindo do integral, indo para não sei onde, estava muito caótico. Ótimo, essa é uma das escolas que você tem que colocar aí na sua lista, que vale a pena você ir lá consultar, investigar, entender os outros pressupostos, que daí entra assim, quais são os valores que a escola coloca, qual é a crença que a escola tem em relação ao processo de desenvolvimento da criança, porque nós somos seres humanos diferentes, temos crenças diferentes, valores diferentes, e é muito legal a gente saber como que a escola pensa, conhecer ali a equipe de coordenação, a pessoa que vai atender e mostrar a escola, fazer o máximo de perguntas possível. E aqui entra um ponto que algumas vezes os pais se assustam quando a gente fala, que assim, a escola ideal para o seu filho não é a escola que faz tudo exatamente como você faz em casa. Não é esse o objetivo da escola. É enriquecer, é proporcionar uma nova experiência, uma nova visão ali de mundo para essa criança. Então não é para você ir procurar alguém que esteja replicando O que você já está o que fazendo em você já casa. faz. Até porque se você já faz, você já tá fazendo, né? Não tinha necessidade de você pagar a escola para estar fazendo. Ela já tem esse É, estímulo lá. Exatamente, ela já tem um estímulo em casa. Então vamos fazer com que ele tenha novas Diversificar, habilidades, né? exatamente, Engraçado isso que vocês falaram de visitar a escola quando ela está com vida, porque é algo que a gente sempre faz com as famílias que querem conhecer a escola, né? E às vezes, vamos num sábado, eu disse,
Olha, eu te atendo até no horário do almoço, de manhã cedinho, mas o interessante é vocês visitarem a escola funcionando. Porque senão eles só vão visitar a espaço- infraestrutura, né? Exato. E aí não faz tanto sentido. Mas aí entra a minha dúvida. Até que ponto, gente, a infraestrutura deve ser um fator de decisão para a família fazer o ingresso daquele aluno? O que o espaço físico tem a ser observado pelas famílias e o que é realmente negociável ou que às vezes não faz sentido. Ah, eu vou deixar porque eu gostei que tem uma vila de casas. Será que isso impacta? O que a infraestrutura é um fator decisivo? A infraestrutura impacta bastante, sim, em alguns pontos. Um deles, inclusive, é mais um dos pontos que a gente fala para os pais olharem quando forem visitar a escola, que também é um ponto mais inusitado, que normalmente as pessoas não olham, normalmente a escola não mostra, que é pedir para ver a sala dos professores. Sim. E a gente fala que a sala dos professores diz muito sobre tudo que acontece naquela escola, porque no fim, o quanto o professor se sente acolhido, valorizado dentro da escola, vai se refletir diretamente na aula que ele vai dar, no quanto ele vai acolher o aluno em sala de aula. Então a gente sempre fala, pede para visitar a sala dos professores, que normalmente não faz parte do tour, né? E daí não é necessariamente ser uma sala grande ou moderna, isso não é essencial, mas é sim ser um lugar acolhedor, que É porque a seja gente tem que destinado pra descrever aquilo. o que não deveria ser para ficar claro por que a gente fala isso. Porque nós já vimos, assim, infelizmente, eu assisti esse filme de terror, não foi uma vez só, em que a sala dos professores também é o depósito de papel higiênico, é meio um almoxarifado, Sim. geralmente de não perecíveis, mas que acaba virando Uma grande bagunça. é uma bagunça, é um lugar que Escuro, fechado. Até o próprio cheiro do Isso, local favorece. e Né? aí a impressão que dá, que em um caso específico, eu sei até, inclusive eu sei que foi isso, é que era um almoxarifado e resolveram colocar uma mesa ali com algumas cadeiras num cantinho que estava soprando para virar a sala dos professores. Então, quando uma escola faz isso, provisoriamente, está em reforma em algum lugar, é uma coisa. Agora, quando isso é feito e fica lá, sendo o espaço que o professor tem para usar, não tem como o professor dar aquilo que ele não tem. Então, como que ele vai dar acolhimento, como que ele vai dar os recursos para aquele aluno aprender a se autorregular, a recuperar o equilíbrio, se ele não tem um ambiente na escola onde ele sente que ele é valorizado também, que ele pode sentar ali para respirar um pouquinho. Sim. Então, acho legal fazer o contraste do que não deve ser a sala dos professores, para as pessoas entenderem o que a gente fala para visitar. E aí, outro ponto em relação aos espaços, à estrutura física ali da escola, ela também diz muito sobre o que na prática a escola acredita em termos de educação e desenvolvimento ali dos alunos. Porque, às vezes, a escola começou num espaço pequeno, mas ela consegue fazer uns ajustes ali em termos de obra a partir do que ela sente necessidade para colocar em prática ali as atividades com os alunos. Então, não é que precisa ser um espaço tão grande, tão gigantesco, mas precisa ser um espaço que, quando você está andando e visitando, as pessoas vão contando o que é feito ali naquele espaço, e nesse contar, você vai descobrindo quanto, de fato, o foco é proporcionar experiências diferenciadas para os alunos, com segurança e sempre com uma intencionalidade, né? E aí, quando a escola tem um espaço grande e consegue manter essa coerência na explicação de aqui os alunos vêm em algum momento que às vezes é só para brincar, aqui é só para... Ou quando a gente tem uma proposta de uma atividade de tal maneira, a gente usa esses espaços aqui, você vai, na verdade, sentindo o quanto a escola aproveita bem os espaços que ela Quanto a tem. escola pensa, né? Eu digo muito que a escola, as paredes, elas contam histórias, né? Então, qual a intencionalidade de eu construir uma parede com até a metade
atividade com azulejo para que as crianças possam pintar ali, o pai está vendo que tem azulejo até a metade da parede. Mas se você não conta que aquele espaço serve para que eles se expressem artisticamente, aí você é só mais uma parede com azulejos de repente coloridos, A né? gente até brincou essa semana que a gente estava gravando um vídeo e a Manuela detesta quando a gente faz muita pesquisa de mercado, a gente visita muita escola. E aí a pessoa vai apresentar a escola e diz assim: aqui é a biblioteca. Aí eu disse assim: tá, ok, eu tô Claro, vendo que é uma desconfiei que era. Ok, mas o que é feito dentro da biblioteca? É Qual é o isso, projeto é. literário? Qual é o incentivo à leitura, né? E aí a gente estava brincando e até gravou um vídeo sobre isso. Ela, poxa, tá ok, é uma biblioteca, legal. Mas vai daí que. Então, e aí também traz uma mensagem sobre o quanto a escola trabalha com pressupostos de óbvio. Não existe óbvio na Exato. educação. E quando a gente está recebendo uma família, apresentando a escola, essa família está buscando, em primeiro lugar, a segurança do filho, e não só a segurança física, de que ele não vai correr risco de se machucar ali, mas de que ela está encontrando um espaço e pessoas que vão proporcionar estímulos para o desenvolvimento do potencial todo que o filho dela tem. E quando a gente vai só com óbvio, aqui é a cozinha, ali é a biblioteca, na verdade, a visita à escola é meio que desnecessária, né? Porque você podia mandar uma foto da Fazer um biblioteca tour virtual e tá tudo bem. e que também não significa nada, porque tem muitas escolas que fazem um super investimento e você olha, a biblioteca é maravilhosa, mas fica trancada porque é para não ter perigo de estragar o móvel, de bagunçar o que está ali feito para ser mostrado na foto. Então, não é o que você está enxergando, mas o que a escola propõe de fazer com esse espaço e a linguagem usada para apresentar a escola também. Porque quando vem muito, muito pesado de pedagogês, que se a gente não se Sim. cuidar, a família às vezes tem dois extremos. Ou sai tão encantada, porque como ela não entendeu nada, Parece que é muito É, bom, deve né? ser sofisticado. né? Exatamente. Ou decepcionada, porque assim, Não entendeu "Puxa nada." não sei, não entendi o que E hoje a gente está numa fase que, ainda bem, é uma coisa que a gente sempre achou que é importante, a educação tá trazendo, tá recebendo um pouco do marketing, né? Tá Sim, bebendo verdade. um pouquinho dessa fonte. Ainda muito pouco, mas tá. Mas daí agora entra a necessidade de mais um alerta para as famílias, que é o de ter que conseguir enxergar dentro dessa conversa da visita da escola a verdade que tem ali por trás, porque é muito melhor uma escola que fala exatamente o que ela faz, mesmo que não seja todos os termos de marketing que você está acostumado a ouvir quando vai visitar uma escola, do que a escola que faz tudo. Ela é bilíngue, é não sei o quê, é não sei o quê, e aí, Exatamente. no fim, o que é que ela faz ali naquele meio, né? Por exemplo, tem uma tendência que nós estamos percebendo, que a gente tem recebido muito das mães. A mãe fala assim: olha, eu fiquei entre essas duas escolas, mas eu acho que eu vou para essa segunda, porque sabe que lá, além do meu filho aprender inglês, ele vai ter também espanhol e francês. Ah, E a gente fica assim: não, você quer dizer que além de não aprender o inglês, ele também vai não aprender o espanhol e o francês, porque assim, porque não uma, dá, né? porque uma criança de 5 anos, ela não precisa de aula de 3 línguas, não precisa. E aí, o que que tá por trás? E a gente vai, mãe, volta lá agora e pergunta sobre, a gente coloca outras questões. O que é que vocês fazem quando um aluno não quer participar de uma atividade? E quando dois alunos entram em conflito por causa de um brinquedo? Ei, que Entendeu? horas Vai é o lá. osso dessa criança que vai aprender 4 línguas ao mesmo tempo? E do que eles brincam, né? O que, ó, quanto tempo? Porque também temos recebido assim muita gente mandando, mas agora minha filha vai para o primeiro ano. Vai ter 10 minutos de intervalo durante todo o período de aula. E a gente fica assim: não tá bom isso. Ou volta lá, conferir se você entendeu isso adequadamente. Porque se for isso, não, porque precisa aproveitar bem o tempo para aprender, não tá bom isso. E um outro ponto também, que é meio disso do marketing, quando vai visitar, que é importante para o pai ficar atento, pai e mãe, é
foca naquilo que você quer para o seu filho. Então, por exemplo, seu filho vai estar na educação infantil, tudo bem você olhar o que a escola faz para o fundamental, para o ensino médio, mas foca ali. Ou seu filho vai ficar no período regular, tudo bem você entender o que tem no integral, mas aquilo não pode pesar para você escolher a escola, né? Porque isso deixa os pais ainda mais confusos. Essa semana a gente conversou com vários pais que estavam nesse ponto. Ah, meu filho vai para educação infantil, eu estou em dúvida entre tal e tal escola. Mas tem tal coisa no terceiro ano do fundamental. Mas calma, você nem sabe se ele vai ficar até lá. Então vamos focar aqui. Ou a outra, vai ficar no regular. Mas no integral, eles falam inglês o tempo inteiro. Tá, mas não é o integral. Foca nesse. Porque como hoje em dia a gente vive nesse contexto de muita informação. Uma avalanche de uma informação, avalanche né? de informação, de julgamento quando vai para as redes sociais. Parece cada vez mais para os pais que eles estão fazendo a escolha. Tem até um termo da nossa geração de hoje, que é o FOBO, que é o Fear of Better Option, que é o medo de você de ter uma opção melhor da que você está escolhendo. Desde quando a gente, sei lá, vai comprar uma geladeira, que hoje parece que tem 400 mil especificações, até a escolha da E escola. aquilo que a gente estava conversando sobre a insegurança até de você tomar essa decisão de escolher a escola do seu filho, né? E aí existe tanta opção, não, eu vou pedir ajuda para escolher. Mas é uma coisa que é tão pessoal que não tem como outra pessoa chegar e dizer, poxa, vai nessa aqui. Tem como se dar uma orientação. E a gente está aqui para isso. Indicação, mas a decisão... E é uma decisão que os pais não podem abrir mão, que é deles, para os filhos deles. Porque fica esse medo hoje em dia também. Ah, mas será que eu estou fazendo a escolha certa? Não é definitivo, não é para sempre. E você só vai saber se foi a melhor escolha, a escolha certa, depois que as aulas começarem e seu filho começar... Com certeza. A conviver ali. Mas... Então é só um próximo passo da vida do seu filho que você está escolhendo, né? Seja o entrar na escola, seja o trocar de ciclo. E aí, não é a escolha definitiva. E a indicação é bom você ter alguém que fala, olha, que diga, olha, meu filho já estudou lá, eu tenho um sobrinho que estuda, vai lá conhecer. Mas isso também tem gerado muita ansiedade, porque às vezes... principalmente mãe, a gente está recebendo de pai, então eu fico muito feliz, porque deveria vir na mesma proporção de pai e mãe, né? Mas vem muito mais de mãe pra gente. A mãe que vai para uma escola que uma amiga indicou e ela fica uma muito luta interna torturada, com ela. porque ela fala assim, não, eu tenho ótima referência, mas parece que tal coisa não estava boa, parece que tal coisa não estava boa, porque ela vai tentando que aquilo encaixe totalmente para ela também. E pode até ser que aquela escola realmente seja boa para ela, mas se ela for lá só para ouvir, ao invés de conferir, ela vai encontrar na fala de quem está apresentando a escola para ela os pontos que para ela fazem diferença. Sim, E com quando ela certeza. vai tentando fazer o check nos pontos que outra pessoa, outra mãe disse para ela, que foram os pontos que geraram a escolha para o filho, muitas vezes ela volta meio desesperada, porque ela não acredita. Não achou esses pontos, né? E não existe escola perfeita para todo mundo. É isso, Marcela, que a Existe- gente fala muito, não existe tem. a escola que é bom para o João, existe a escola que é boa para o José. E essa questão, eu quero botar numa escola que tenha tudo. Eu entendo que tenha todos os segmentos, é legal. Mas cabe à escola fazer com que a família seja retida pelos 17 anos. E não a família ficar tentando se encaixar naquele modelo da escola. Né? E outra coisa que, assim, eu acho super importante, que eu sempre faço, tanto com os amigos quanto com as famílias que sentam na sala da diretoria, é perguntar por que você, se for uma família que está procurando a nossa escola, por que você procurou a gente? Né? O que te levou? Porque a gente começa a entender, já aconteceu vários casos de dizer, olha, a nossa escola não é a escola ideal para você. A gente não vai atender... Conseguir alcançar essa expectativa. Alcançar essa expectativa. E a mesma coisa a gente faz com os nossos amigos, com os nossos colegas que nos procuram. Eu pergunto, o que é que para você é importante? É É inegociável. inegociável. Então, a partir daí, você tem tais opções. O que é que vai me fazer? Eu digo que a escolha ela vai muito do coração. Assim, quando a gente entra na escola e a gente sente, é aqui.
Isso vai muito de forma interna. Uma coisa É que que eu... hoje em dia tem tanta voz que é Isso, essa indicação, a rede social, que a pessoa nem escuta o que ela Mas a tá, gente o que fala é o isso. coração, o que ela tá Exato. E sentindo. talvez ela não vá saber explicar o que foi que aconteceu, mas que ela sai de lá falando, é aqui. É aqui, mas é o composto, mas é esse feeling de ter encontrado um lugar que, de novo, faz diferença, o lugar, os espaços, mas o que as pessoas passaram para É. Sabe que o segurança. coração dela ficou tranquilo, porque no final do dia, isso eu digo todo dia para nossa equipe, no final do dia a gente está cuidando do que a pessoa tem de mais valioso, do que ela tem de mais rico, o melhor dela, que são os filhos. Então é isso, é o lugar que você chega em seu coração. Nossa, eu sei que, tchau, meu filho, aqui ele tá tão cuidado quanto estaria em casa. É isso. E sabe o que faz muita diferença, assim, para mim? A gente faz a nossa escola e eu já visitei várias escolas que também fazem o mesmo. Quando as famílias estão visitando, eu particularmente sempre faço isso. Eu peço para um aluno aleatório, estou ali passando no corredor, para que ele diga o que que ele mais gosta na escola. Né? Às vezes pergunto, por exemplo, vou apresentar um programa bilíngue, se o professor estiver ministrando aula, eu peço para que fale um pouquinho, para não ser aquela venda, né? Para não ser, para ser realmente um real. Até para ser mais um olhar, né? Para ser mais um olhar, E que para ser criança mais é muito autêntica. Às vezes ela vai falar a hora do intervalo. E tá tudo Exato. bem, porque a hora do intervalo também é pedagógica e muito Não, importante. aliás, hoje né? não é nem também, né? É um dos momentos fundamentais. É um dos melhores, gente, é um dos melhores momentos para você conhecer o seu aluno. É um dos melhores Eu momentos amo para passar no intervalo. você entender o que está acontecendo na sua escola. Inclusive, para mim, a dica número 1 é visitar a escola na hora do intervalo. Porque você vai entender como aquela escola se comporta. Com o perfil de cada aluno. Eu sempre digo muito para a psicologia. Vai observar o intervalo. Porque o intervalo a gente consegue ver as tribos, a gente consegue ver aquele aluno que está mais isolado, o que está triste, o que é o líder. Então, E gente que a consegue... escola está olhando para esses alunos ali no intervalo também. Não é Com ensinar o certeza. conteúdo na sala de aula, a hora do intervalo, ufa, todo mundo está de folga e os alunos estão soltos lá, cada um fazendo. Exatamente. Tem aqui, até esse livro da Geração Ansiosa, ele fala muito sobre. Tô lendo ele, viu, inclusive. É maravilhoso, né? A gente está, né, na missão aqui também com eles, com o autor da parte de fazer essa parte do conseguir a conscientização das famílias do quanto hoje em dia as crianças precisam muito mais de tempo de brincadeira no mundo real do que celular, telas, enfim, mas o que ele fala muito é sobre o quanto hoje em dia as crianças estão condicionadas às brincadeiras muito direcionadas sempre por Por um adultos. adulto. Sim. Então, todo momento da criança, ela tá muito sempre super protegida ali em tudo que ela vai fazer. E a hora do intervalo é um momento que é riquíssimo para observar essa criança interagindo com outras crianças, né? E eu ia falar um outro ponto disso da escolha da escola, que era o que mesmo? Era uma coisa importante. Eu estava esperando para ir para o que não fazer na hora da escolha da escola. Mas... Só lembrei o ponto, que a estrutura é muito importante, faz diferença, sim, mas o que mais impacta são as pessoas mesmo. E a gente falou da importância da sala dos professores, porque isso vai fazer diferença, mas também tem uma coisa que a gente sabe que vocês fazem e que é importante, perguntar sobre a coordenação. E a coordenação, ela sai da escola para fazer alguma formação? Tem algum tipo de experiência que ela faz fora? Porque isso também impacta muito na qualidade da escola. Que por exemplo, a gente sabe, vocês estão no nosso grupo de gestores, que a gente faz esses encontros, que vocês viajam, veem escola fora. Isso faz muita diferença, não porque daí essa diretora vai replicar na escola o que ela vê, mas porque às vezes ela vai até conseguir potencializar coisas que ela já faz na escola, que só quando ela sai, ela percebe que são coisas que realmente são valiosas. A visão de mundo mesmo, né? E poder proporcionar, sempre tá melhorando o processo. Eu acho que ninguém inventa a roda, mas a gente pode melhorar aquela roda, né? Então, eu acho que é muito isso. E aí eu venho com outra pergunta que eu acho que é muito relevante na hora da escolha para vocês. O que é que a metodologia da escola impacta nessa escolha da família? O que é que a família
tem que observar qual é a melhor metodologia para mim, como é que ela escolhe isso, como é que faz, o que os pais precisam saber desse processo, desse projeto pedagógico da escola. Então, eles precisam perguntar, ouvir, mas não tentar avaliar. Esse ia ser um dos pontos que eu ia colocar do Do que não não fazer. fazer. Não pedir o material didático para avaliar se o Se é conteúdo. forte ou fraco, né? Se o conteúdo está colocado em que série que a criança vai aprender tal conteúdo, porque isso é exatamente o porquê você precisa confiar na escola, é porque a escola sabe cuidar disso. A escola sabe escolher qual é o melhor material No didático, final, a porque gente estudou para isso, né? exatamente. E porque não é o material didático em si, é como ele é usado Exatamente. dentro da proposta pedagógica, de metodologia que a escola coloca. Mas perguntar sobre a metodologia é importante, mas mais do que ouvir um nome, socio-interacionista, construtivista, mais do que ouvir esse nome, perguntar assim, mas na prática, como é que isso acontece? O que que significa? Porque a hora que a escola explica isso, como que ela coloca essa metodologia na prática, é que você sente a segurança de que a escola sabe ou não o que está fazendo e a coerência entre o que ela fala e o que ela faz, que você vai juntar depois tudo isso com o que você enxergou pela escola. Então, se você pergunta, vamos lá, estrutura física, você chega, aí você vai visitar a educação infantil. A escola diz que é sócio-interacionista. Você chega, todas as crianças não estão trabalhando em pares. Ah, mas pode ser que tenha uma atividade que elas precisem estar enfileiradas de forma tradicional e tá tudo bem, tá? Mas você pergunta, elas sempre ficam assim? Ou existe algum momento do dia que a professora pode mudar o mobiliário para que eles trabalhem em pares? Ele vai te contar que é sócio-interacionista. Mas você vai ter que observar se aquilo ali, inclusive, eu acho que a gente podia criar um manual, meninas. O que que você tem que check-in. enxergar para cada Exato, para cada proposta ali que se proposta. Isso é bem coloca? legal. Isso, acho que a gente podia depois criar isso. Mas, enfim, Vamos juntas. exato. E aí você tem que olhar isso. Então, se a escola socio-interacionista, como é que a gente está trabalhando os eventos para que os meninos estejam construindo em conjunto? Se eles, nos eventos, eles vão com a mão na massa, né? Se eles vão pôr a mão na massa, ou se a gente tem uma atividade extremamente direcionada, engessada, porque às vezes tem algumas escolas que elas dizem no papel muito bacana, escrevem algo, mas que efetivamente não é o que acontece no dia a dia. Isso, e aí, ao visitar a escola, não se contentar ou não se limitar a olhar uma sala de aula. Sim. Porque se você olha a primeira, todas as crianças sentadinhas, todo mundo quieto. A segunda também, a terceira também. Você vai na quadra, tá tendo educação física, mas as crianças estão quietas ouvindo o professor se exercitar, falar, mostrar. Aí você tem a pista, mas calma, né, como que a proposta é que a criança se envolva, descubra e construa em todos os espaços, no momento, tá todo mundo sendo na mesma posição. E Então, você assim, tem que conhecer seu filho, né? Se você tem um filho que ele é mais agitado, que tem muita energia, que precisa correr, né? Que precisa estar ali socializando e é curioso, você não vai botar ele numa escola performática que fica todo mundo o dia todo sentado um atrás do outro e é aula e tem 10 minutos de intervalo. então, mas você sabe que nesse ponto a gente tem duas questões aqui para colocar. Uma é que muitas vezes a escola ela é a oportunidade que aquela criança não tem em casa de viver um contexto, uma realidade, um contexto um pouquinho diferente, que ajuda essa criança a descobrir outros Sim. aspectos da vida também. Então, por isso é exemplo, muito uma legal. família que é muito mais natureza, mais sem horários, mais tudo pé no chão, Aham. né? Descalço, né? Sim. É também importante que essa Viva família num não vai ambiente dar para a criança com esse regras mais estímulo de regra. estabelecidas, né? Então, ter isso na escola é importante, porque é uma coisa que a família não conseguiria dar e o mundo E o real mundo vai vai dar. exigir. Com Exato. certeza. Então, também tem esse. Por Mas isso é que é mais difícil mesmo contraponto. para os pais, porque é tudo tem. Mas né, é questão de dois lados. equilíbrio, porque o que a gente fala hoje? Mesmo uma escola que se diz e se assume e pratica, que é mais conteudista, que está com foco na sim. performance, Performance. mesmo essa escola,
hoje ela só vai conseguir cumprir esse papel que ela está se propondo a cumprir se ela não pendular totalmente só para ensinar conteúdo, porque ela vai ter que saber que essa criança aprende se ela se mexe, se ela interage, se ela põe mão na massa. Então tem isso também hoje da gente saber que o extremo não funciona para nenhum dos dois lados. Falando da Nível Ceará, aqui a gente tem essa cultura muito forte da performance, né? Do ensino, tanto que nossa alfabetização ela começa mais cedo aqui no Ceará. Por isso também a gente tem tantos resultados e somos reconhecidos nacionalmente pelos nossos resultados no item. Enfim, a gente tem muito essa cultura da performance aqui. Então, isso acaba sendo... Eu trouxe esse questionamento porque isso acaba sendo sempre uma dúvida, uma interrogação na cabeça do pai, uma dor. Às vezes ele não quer. Poxa, eu não queria tanto seguir esse caminho, mas eu estou enraizada nessa cultura. E sei que lá na frente meu filho vai competir com esses estudantes. Mas aí é mais sobre qual é o caminho que essa escola vai propor para essa criança percorrer. Plenamente. Para que ela chegue lá na ponta capaz de realizar o que ela sonhar, de competir, que ela vai ter que competir mesmo por vagas, né, em universidades, depois de trabalho também. E realmente, eu moro em São José dos Campos, interior de São Paulo, a terra onde fica o ITA, e lá nós temos, inclusive, condomínios de alunos. E grande parte desses alunos que moram lá em São José dos Campos, que foram para se preparar para entrar no ITA, eles vêm do Ceará, vêm de Fortaleza, vêm do interior do Ceará. Então, lá na minha cidade especificamente, sem contar a nossa parte de educação, que a gente sabe que o Ceará é referência em educação, eu tenho essa experiência lá dos alunos adolescentes chegando e tirando as vagas de todo mundo lá de São Paulo e entrando no ITA. Mas é o caminho a ser percorrido que conta. Com certeza. Essa pontuação assim, foi cirúrgica, brilhante, é exatamente isso. A gente tem que ter, mas o caminho que a gente vai trilhar, a forma que a escola vai aplicar, é o que faz a diferença, né? E por falar em faz a diferença, desculpa te interromper, só para não esquecer, a questão da escola também ter ali, na prática, a diversidade, o processo de inclusão, porque é muito trabalhoso fazer a inclusão de alunos atípicos, de crianças com deficiência, e a gente fala muito para os pais que muitas vezes ficam assim, mas será que um aluno com deficiência, uma criança neurodivergente não vai roubar toda a atenção do professor e meu aluno vai ficar de lado? Mas a gente fala assim, uma escola que não tiver nenhuma criança atípica, nenhuma criança com deficiência não vai proporcionar para o seu filho uma experiência real de enriquecimento em todos os aspectos do desenvolvimento. E lógico que assim, né, o grande desafio hoje é que não tem a formação adequada do professor, a estrutura que precisa, mas todas as pesquisas mostram que quando a escola consegue fazer a inclusão do jeito que ela precisa ser feita, todos os alunos se beneficiam e aprendem melhor. Então, realmente é um ponto importante também para ver. Voltando aqui para a questão da formação dos professores, né, é algo que a gente realmente tem um cuidado muito grande e acredita demais, né? Tanto que a gente começa de coordenação. Os nossos professores até o 5º ano, eles têm um dia para planejar. Eles saem de sala e aí tudo que a gente vê, seja o setor de psicologia, a gente como gestão, coordenação, a gente discute em conjunto, né? Por exemplo, a gente voltou agora de uma viagem lá da Finlândia, a gente trouxe todos os pontos que a gente achava que fazia sentido implementar e a gente perguntou a opinião. Né? O que vocês acham? Né? O que faz sentido daqui a gente melhorar os nossos processos? E a gente sai, quando a gente faz essas visitas, eu fico muito orgulhosa, porque a gente sai muito feliz. Assim, com as escolas, as visitas fora brasileiras, né? A gente sai orgulhosas mesmo. A gente está fazendo um bom trabalho. Óbvio que todos os dias nós estamos aqui nesse mundo para evoluir. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova. E é aquilo, nenhuma escola é perfeita, gente. Eu não vou chegar aqui para vocês dizer a minha escola é perfeita, não tem um problema. Nossa, meus profissionais são todos, show e tá tudo... Não, a gente tá aqui para evoluir, vai ter profissional que a gente vai precisar chamar e vamos adequar isso aqui. Vai ter um dia que o profissional não tá bem, é uma pessoa, né? Então... E às vezes as famílias esquecem que todos nós ali somos pessoas, somos seres humanos. E assim, e é muito engraçado como até a forma de relacionamento,
Por exemplo, quando a gente manda uma mensagem via aplicativo, via agenda, e aí como o pai responde? Se eu chamo ele presencialmente, ele não tem coragem de me responder Aham. da forma que ele me respondeu, ali no aplicativo, mas quem está respondendo é um humano, né? Então, Não, e é uma fala também que eu gosto de trazer que assim, não existe erro zero em serviço. Isso é só em produto que você consegue elimina o que saiu com algum Sim. defeito ali. E em serviço não tem erro zero, porque são seres humanos ali prestando serviço e a gente contrata também os profissionais, faz formação, mas um dia lá um profissional fala ou faz alguma coisa que não é o que a escola acredita. Mas como que uma família vai saber disso? Ela indo procurar a escola e não indo no grupo de No grupo WhatsApp do WhatsApp. falando. Com certeza. é o E que eu aí, digo. e por isso também um ponto é quando a escola faz programa de levar informação de qualidade para a família. Por exemplo, a gente sabe que é um investimento que vocês fizeram para nos trazer até aqui. Tem a questão de viagem, de estadia, tem Para tudo quem que não vocês estão sabe, nós investindo. vamos sair aqui da gravação do podcast e vamos direto para nossa palestra lá no Colégio Javiniano. Para falar com as Pras famílias. famílias. Então, assim, é um investimento que comprova, demonstra que vocês estão ajudando a família também a conseguir fazer os ajustes em casa, a entender como Sim. ajudar o filho dela a desenvolver o potencial máximo. Porque hoje é isso, a escola não dá para atuar dentro da sala de aula e só com o aluno. E aí, voltando à questão de não existe erro zero, não é nunca dar nada errado. É como a escola atende, reage, E se segue comporta e e vai se lidar deve com alguma coisa dar situações. errado. E eu, assim, quando eu atendo uma família, e assim, é constante, tanto eu quanto a Marcela, e a família chega, eu agradeço, a primeira coisa, a pontuação, né? E a gente vai melhorar. E Porque se a a gente gente está só errado, a tem gente diz, como- nós estamos errados. E a gente só E tem tá como tudo saber bem. É. e corrigir, melhorar e evoluir naquele processo se a informação chegar até a gente. Se ficar sendo debatido no grupo do WhatsApp, não vai resolver. E vai um inflamando o outro e aí começa aquela confusão que às vezes teria sido resolvida com uma palavra. Exatamente. É É isso. isso E aí, mesmo. meninas, eu queria saber de vocês como identificar se os valores da escola estão alinhados com os valores da família. Se esses valores estarem andando juntinhos fazem a diferença na trajetória da criança. Então, esse ponto é fundamental. Quais são os nossos valores inegociáveis e como que eu alinho isso com a escola. Então, a gente precisa, a família, quando chega na escola, tem essa questão do. Por isso também da visita, porque enquanto você está visitando, você está vendo na prática os valores sendo implementados ali. Mas muitas vezes a gente tem essa questão do ser humano, que é o olhar seletivo, e você acaba, às vezes, focando mais no que você enxerga como um problema, mas você não sabe o que tem de pressuposto atrás daquilo. Então, depois da visita, você sentar com uma pessoa. E aí é bem importante ter alguém da coordenação desse processo para fazer perguntas. Por que que aquele aluno estava na diretoria sentado conversando com a professora, conversando com o orientador? Por que que em tal sala eu vi tal coisa acontecendo? Como que vocês lidam com um aluno que, por exemplo, não traz a lição de casa? E se eu tiver que viajar, porque tirei férias e meu filho vai viajar comigo e vai faltar 3 semanas na aula. E aí, quando você vai perguntando essas coisas, na resposta, você vai alinhando com os seus valores. E principalmente quando a escola tem esse ponto da sinceridade. Essa escola não é para você? Porque concorda que uma mãe que acha que pode viajar com o filho por 3 semanas, porque ela está de férias, em pleno semestre letivo, a importância que ela passa em relação a escola para o filho é diferente do que uma que fala, não vou. Que a escola não é prioridade. E aí, nesse momento, vocês vão alinhando ali Eu quais são os tenho um valores. ponto em relação à viagem, porque eu acho que depende de alguns pontos, né? Se a família, por exemplo, não consegue fazer essa viagem em outro período e ele vai ter, por exemplo, uma vivência diária muito rica, né? Primeiro, de estreitamento de laços, vínculo. Às vezes, por exemplo, ele vai ter a oportunidade de culturalmente se enriquecer. Eu dou super apoio. E a gente, inclusive, orienta, né? Passa atividade, se for o caso de cair numa semana de provas. A gente costuma colocar o calendário
Sempre no início do ano o pai tem acesso a todas as atividades que vão acontecer o ano inteiro. Então ele consegue Se ter programar. se programar. Conversando antes da viagem. Conversando antes da viagem, não simplesmente viajar, É. 3 semanas depois, Depois voltar, não avisar a escola, né? Isso, eu acho que quando a comunicação ela é aberta e existe um diálogo, eu acho sim que dá para fazer. E nós tivemos a experiência da pandemia, que Isso. também assim, a gente não quer nunca mais as crianças em casa fechadas e sim. aprendendo por vídeo. Porém, a gente sabe hoje que a gente tem uma maneira de conversar, de se vai levar alguma Sim. atividade, para 10, 20 minutos, quando vocês estiverem ainda, antes de sair para um passeio, algum dia assim, para a criança entrar, conversar com a professora, ver o que é que tem que fazer, o que está acontecendo, não perder o vínculo total com a escola e depois voltar a falar com a escola. Com Voltamos certeza. de viagem. Então, inclusive isso, Marcelo, ó, se a família conversa antes, esse alinhamento é fundamental, entendeu? Porque nós temos situações que a família simplesmente organiza Some. a vida pessoal a partir do que é melhor para os pais e depois volta com o filho e escola. Mas, mãe, acho que isso é importante falar. Não é que a escola tem que dar essa estrutura do, fala com a professora enquanto tá viajando. Não, eu estou falando que assim, Só esse fala- alinhamento A escola vai antes adequar do de jeito fazer que ela acreditar isso. que é o ideal, Mas o né? Porque- alinhamento tem que acontecer Mas antes. tem o discurso de alinhamento, Sim. a família procurar a escola e avisar, olha, a Exatamente. gente vai viajar de tal data a tal O data. que você, escola, pode fazer? é Não a isso, família já ir falando, ó, isso. eu quero que entre com a É, professora. eu sei, Tem que é tomar cuidado importante com falar essa- isso. Senão a Roberta e a Thaís falaram que escola você Tem que vai. dar foto durante a viagem pra E aí, Disney. assim, o que que a gente pode fazer? A gente pode, vamos organizar até um cronograma de atividades, porque vão ser feitas tantas folhas. Então, vamos levar uma folhinha, vamos fazer uma coisa à parte. Ou Porque mesmo a também- criança ficar no período inverso, Isso, antes ou tudo, depois dessa sim, viagem. com certeza. Entendeu? O importante é só não colocar como se não faz diferença nenhuma esse tempo que você E ficou também, fora. e também tem um cuidado, porque, por exemplo, às vezes acontece, e aí eu sempre fico, não, vamos tentar chegar no meio termo disso. Por exemplo, a criança viaja 15 dias. E aí volta, tem 30 páginas para a criança resolver. Não adianta dizer, olha, agora ela tem que botar todas as tarefas em dia. A gente combina assim, vamos fazer assim, até o final do ano, todo dia a Faz gente uma mais. faz uma a mais, pega uma página a mais. E aí a professora vai corrigindo e até o final do ano para a gente completar aqui as atividades. Então, E mas aí- entendeu que aí você enxerga o valor da escola? Sim, sim. Porque se dá E aí 30 ele páginas e entende. fala, traz até segunda-feira, o objetivo não era o aprendizado. Era o objetivo cumprir o que a era ter o escola papel deu, registrado E ali. ele vai entender também que não pode simplesmente abandonar as coisas e que as coisas vão ficando para trás e tudo bem não fazer. Porque isso lá na frente gera um reflexo, ele não termina no trabalho uma atividade e deixa e acha que tá tudo certo, porque acontece muito hoje com a juventude. Eles não dão cadência às coisas, as coisas começam e não terminam, e param no meio, e abandonam, e desistem. E coisa É, o quanto que os pais vivem isso hoje com os filhos nos esportes, nas atividades Exatamente. Eu tava extracurriculares. falando isso essa semana à noite. A gente trouxe um quebra-cabeça da Finlândia, dos Moomins, que é um personagem lá finlandês, do escritor, que é super lindo. E o quebra-cabeça era para 10 anos. E a Luísa tem 6 Difícil, anos. E viu? era bem difícil. E aí a gente tá montando desde segunda-feira esse quebra-cabeça em cima da mesa. E aí teve um dia, quarta-feira, a Luísa tava muito assim. Vocês terminam aí o melhor do quebra-cabeça quando ele tá pronto. Eu disse, não, Luísa. O melhor do quebra-cabeça é esse processo que a gente tá aqui. O tempo que a gente tá passando juntas. Porque se não tivesse quebra-cabeça, eu tava na minha casa, você tava aqui, a gente não tá juntas. O seu tio não desceu e veio montar. Então, o legal é esse processo. E aí a gente tava montando e tal hora ela saiu e foi fazer outra coisa. E eu disse, mano, tá vendo? Como é difícil para eles entender que tem um processo. E aí foi um trabalho. Luísa, volta para a mesa, vem, vamos me ajudar. olha Então, aqui. aí a importância do exemplo, do não desistir, né? Exatamente. E dar essa oportunidade dela praticar isso, de seguir um processo até completar, porque isso, ao longo da vida dela de estudante, vai fazer muita diferença. E o esporte, tá, Thaís? Essa semana, especialmente, ela tá o professor de jiu-jitsu dela sempre
coloca tarefas para ganhar o grau, né? E aí a gente escolhe como família o que é que a criança está precisando melhorar ou aprender algum Lá processo. em casa, a gente tem o jiu-jitsu muito forte, né? O meu marido é faixa preta, o marido da Manuela é faixa marrom e ela tá desde pequenininha No jiu-jitsu. no Então é jiu-jitsu. bem Então ela forte. tem os mentores dela que levam ela pro jiu-jitsu. E aí o dessa semana, o desafio dessa semana é arrumar a cama. E ela começou, mas é muito difícil porque o lençol é muito maior do que eu. Eu disse, a primeira vez eu dobrei na metade, digo, agora você vai e continua o processo. Então, virou uma coisa que 3 ou 4 dias depois, ela disse assim, nem é tão ruim assim, nem é tão difícil. Eu disse, pois é, você já me viu sair de casa sem arrumar a cama? Ela disse, não. Eu disse, a primeira coisa que a gente faz no nosso dia é arrumar a nossa cama. Inclusive, tem um livro que mudou minha vida. Eu li na pandemia, nunca vou esquecer. Que é Arrume a Sua Cama. Gente, quem não leu esse livro, compra, porque baixa na internet, porque mudou a forma que eu vejo a minha vida. Foi assim, muito bacana. Então, comece o dia arrumando a sua cama, porque pelo menos a primeira Você tarefa do controla, você dia conseguiu fazer. você né? venceu. Você já teve sucesso na primeira tarefa E do isso dia. muda o resto do seu dia. Com Então, certeza. e no caso das crianças, o que é a dificuldade dos pais hoje? É passar esse ponto da reclamação, do não quero fazer, acho que eu não consigo, aí queria fazer outra coisa. E aí, Gente, que coisa chata. temos um convidado especial hoje. E aí, vencer essa etapa. Gente, senão eu tô com medo de engolir o mosquitinho que tá passando aqui. Essa etapa do não quero, é chato, porque assim que eles conseguem, que eles percebem que eles conseguem, isso dá satisfação e ajuda a melhorar a autoestima, mas a gente precisa passar essa fase do é chato, não quero fazer, não tentando convencer que não é chato, mas assim, É pode necessário. ser chato mesmo, mas é a nossa missão. A Então gente vamos. precisa. Eu dobro um pedaço, agora você dobra outro. E chega um ponto que ela vai levar isso para as outras atividades da vida também, de descobrir que, assim, é a prática que torna aquela atividade mais simples, mais fácil, e que traz para ela o orgulho de ter tentado e ter conseguido. Mas a gente explicar isso não adianta. Você tem que ir, vamos fazer, mas prática, isso E tem que fazer. colocar coisas assim que às vezes. Sejam tangíveis também, né? E que às vezes realmente tem coisas que não são tão legais. E tá tudo bem, a vida é assim. Tem aquela frase que eu não concordo, porque eu acho que isso tem que ser inserido desde de cedo, que adulto não faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Mas não é só o adulto, todo mundo precisa entender, né, desde pequeno, que tem coisas que eu odeio lavar a louça. Mas eu vou deixar a louça da casa todo dia suja dentro da pia, gente? Não vou, porque eu preciso utilizar. Então, vamos lavar a louça. Então, desde pequeno, vamos ensinar os nossos filhos, né, quando já tiver uma idade, bota um banquinho na pia. Me ajuda, bota coisa de plástico se não quer que quebre, né? Que tem mãe que é mais zelosa, pai que é mais zeloso, mas deixa eles exercer essas funções para eles entenderem que isso é necessário para a vida. Então, isso e vale para a escola, que muitas vezes os pais têm a expectativa de colocar o filho numa escola em que o filho será totalmente feliz, satisfeito o tempo todo que ele estiver lá e nunca vai sair frustrado, tendo que fazer algum esforço que não é exatamente o que ele gostaria. E aí não é para ir brigar com a escola quando o filho voltar falando, eu não queria fazer aquela atividade, mas tive que fazer hoje. Sim, é um momento que a escola está trabalhando a vida real com ele ali. E a gente está chegando ao fim. E eu tenho uma última pergunta, porque a gente podia conversar aqui o dia inteiro, né? Qual é o maior erro que as famílias cometem ao escolher uma escola? Como a gente evita? E como não fazer, como evitar. Eu acho que eu posso falar um se você pensar em Tá. outro. Bom, é levar o filho para o filho escolher, decidir a escola. Isso não somente um erro técnico no sentido de essa criança, mesmo um adolescente final do ensino médio até pode, já no ensino médio pode participar disso, mas antes, a responsabilidade é nossa. A criança não tem nem a estrutura física do cérebro pronta para tomar decisões que requerem uso da razão. E é um peso muito grande passar para a criança uma decisão que é nossa. A responsabilidade por escolher a escola do filho
é nossa, dos adultos. Quando a gente leva a criança junto e fala assim, qual que você gostou mais? Nós tiramos toda a possibilidade dessa escolha estar focada no Ela não tem desenvolvimento da maturidade criança. emocional. Não tem. Ela vai decidir pelo que ela viu ali, Pelo ou de cor, parquinho. ou de desenho, ou parquinho. E não tem nada a ver com o que a gente espera quando está fazendo a escolha da escola. Depois que ela já está na escola, tem que ouvir os sinais de se a criança está bem ou não dentro daquela escola. Mas na hora da escolha, Isso é do pai é uma e escolha da dos mãe. adultos. E muitas vezes os adultos estão levando a criança para escolher, mas é uma forma de Tirar deles o peso do ter que fazer essa escolha. Eu sempre gosto de dizer que na primeira visita os pais vão sozinhos. E aí, depois tudo bem. Isso. Eu acho que depois que eles já foram, e assim, nunca ir só em um lugar, né, assim, escolhe 2, 3 para ir visitar, para você ter uma medida de parâmetro. E aí depois, quando você, eu gostei mais dessa, leva a criança e aí faz o processo de Isso. sondagem. E aí, depois, quando chegar em casa, perguntas, você gostou? E a criança pode Isso. até achar que ela participou. Isso, Quando ela sim. ela vai sentir que ela participou. Isso. Mas ela entrou a partir do momento que o pai tinha a Um trabalho garantia de direcionado. aquela seria uma opção que ele de fato faria. Mas não como primeiro passo levar o filho junto. Com certeza. Quer falar mais alguma Eu coisa? ia falar 2 pontos Fala, de não fazer. Um deles é não ignorar os sinais e os sentimentos que você vai tendo. Então, se você tá vendo, sei lá, esses dias eu fui numa apresentação de um sobrinho meu. Na apresentação da escola, a diretora, no microfone, gritava com os funcionários. Ali é um sinal, né? Não ignora. Quando você está visitando uma escola, você vê as coisas que são subliminares ali, e esses sinais que você está vendo, eles só vão ficar cada vez mais vivos a partir do momento que seu filho estiver naquela escola. Então, não ignore os sinais, porque senão toda vez você vai resgatando aquilo, mas... E nunca vai confiar, porque o importante é a confiança na escola. E aí, qualquer vírgula que a escola fizer, você já vai lembrar daquilo lá que você ignorou e nunca vai ter essa relação de confiança. Então, não ignorar os sinais. E um outro ponto, que é bem desafiador, daí daria um outro episódio, então só vou pincelar ele, é o ter a consciência da parte financeira também. Porque os pais ficam muito, às vezes, ou... não valorizam o suficiente a escola. Eu ia fazer essa pergunta, mas eu disse, gente, vai dar tanto pano pra muito manga. assunto, né? Ou sacrifica tudo pela Isso. escola e nem dá pra pagar. Mas a gente pode marcar outro dia. Exatamente. Pra falar disso. Mas essa parte financeira é muito importante, porque ou você está fazendo um sacrifício e aí não é só a mensalidade, né? E é isso que eu sempre falo. É o estilo de vida daquela escola, são os projetos que são a parte, não As tem passeios, exatamente, que não tem como a escola estar inclusa na mensalidade, então é tudo isso. Então, às vezes, você está fazendo sacrifício para pagar a escola, mas você não tem como acompanhar todo o projeto da escola. Então, isso é importante. Esse é o ponto. E o outro ponto é o quanto os pais vão aí, os dois, ou todo mundo que cuida dessa criança, todo mundo vai pegar mais um emprego, trabalhar até mais tarde, e essa criança não vai ter mais a parte da família que ela precisaria ter para que, de fato, a escola cumpra ali o seu papel. Sim. Mas é uma linha muito tênue aí, entre isso aí nossa, realmente é um ponto para prioridade, valorizar. então Não vou adianta abrir a mão família do ficar carro. viajando e não conseguir, né? Vou abrir mão de trocar por o isso que carro daria todo ano. outro episódio. Exatamente, porque é uma linha assim enorme para a gente falar. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês a clarear como escolher a escola ideal para o seu filho e para você também. E é isso, encerramos mais um episódio. Mais uma vez, meninas, muito obrigada. Adoramos. Receber vocês aqui. Estou muito feliz, acho que meu coração está assim, flutuando de tanta alegria de estar com vocês. Então, até o próximo episódio, gente. Até, Tchau. tchau.